Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para rezar os Salmos. Hoje nós refletiremos o Salmo 72. Então você pode tomar sua Bíblia e nós vamos iniciar pedindo então a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós, para nos abrir a consciência, para entendermos melhor e trazê-lo para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Assim então reza o nosso Salmo. Ó Deus, confio o teu julgamento ao Rei e a tua justiça ao Filho do Rei. Que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Que os montes tragam a paz e as colinas a justiça. Que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos do indigente e esmague os seus opressores. Que ele dure como o sol e a lua de geração em geração. Que ele desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que irriga a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até o fim das luas. Que ele domine de mar a mar o grande rio até os confins da terra. Que seus rivais se inclinem diante dele e seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributos. Que os reis de Sabá e de Seba lhes ofereçam seus dons. Que todos os reis se prostrem diante dele e as nações todas o sirvam. Porque ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Ele tem compaixão do fraco e do indigente e salva a vida dos indigentes. Ele os redime da astúcia e da violência, porque o sangue deles é precioso aos seus olhos. Que ele viva e lhe tragam o ouro de Sabá, que por ele orem continuamente e o bendigam o dia todo. Haja abundância de trigo pelos campos e tremulam o topo das montanhas. Deem fruto como o Líbano e as espigas brotem como a grama do campo. Que seu nome permaneça para sempre e sua fama dure como o sol. Que ele seja a bênção para todos os povos e todas as raças da terra o proclamem feliz. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito e o seu nome glorioso. Que toda a terra se encha de sua glória. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, o Salmo que nós temos aqui, o Salmo 72, é um salmo real, como já vimos em outros passados. Ele tem então a pessoa do rei como centro das atenções. Pede-se então que Deus lhe conceda a capacidade de julgar, de bem julgar, a justiça, de fazer justiça para o povo, mas de acordo com o projeto de Deus. Então esse é o teor, essa é a vontade, esse é o que está nas entrelinhas dos salmos reais. Deus que ajuda o rei a fazer a justiça acontecer, a olhar principalmente para os pequeninos. Nosso salmo está organizado em 6 momentos. O primeiro momento, ele do versículo 1 ao 4, ele funciona como uma introdução, é um pedido em favor do rei, então dirige-se um pedido a Deus em favor do rei, para que ele possa fazer justiça aos pobres, realizar assim a paz, né? E essa paz que é fruto da justiça. A paz é fruto da justiça. Então, vai pedir a Deus que abençoe, que dê então a capacidade para o rei fazer uma boa administração e que essa administração possa durar para sempre. Assim está organizado o primeiro momento. O segundo momento, do versículo 5º ao 7º, deseja, portanto, que a autoridade política seja assim, como o Salmo nos diz, como a chuva e o chuvisco, né? Que não falham
e a cada ano está ali trazendo suas bênçãos de fertilidade, de prosperidade. Então deseja que o rei seja assim, que ele possa, a sua administração possa ser tão boa que possa fazer germinar e florescer a justiça no país. Então, como a chuva que vem para fazer germinar, né, a planta, as flores, assim seja a administração do rei, possa vir para germinar e florescer a justiça no país. O terceiro momento, do versículo 8 ao 11, contempla a justiça internacional, agora de forma tão ampla, para que possa a autoridade política defender o território nacional, dominando os inimigos externos que queiram fazer algum mal contra o país. Então, mostra-se o terceiro momento de uma política internacional, né? Algo de uma visão imperialista. O quarto momento, do versículo 12 ao 14, volta-se para agora a política interna dentro do país, né? O que o rei pode fazer? Então, o rei pode cuidar do indigente, pode fazer a justiça, tornar o protetor daqueles que estão abandonados, perdidos, contra aqueles que querem fazer violência contra eles. Então, ele tem que ter uma opção pelos fracos, pelos pobres, pelos indigentes, pelos indefesos, né? Então, o quarto momento vai nos falar do que o rei pode fazer, então, dentro do seu país. O quinto momento, que é do versículo 5 ao 17, ele vai retomar o tema central do segundo momento, que nós vemos ali que é aquele que pede que aquele reinado possa frutificar e germinar como uma chuva que cai na terra e produz aquilo que ele veio, que a justiça do país possa perdurar. Então o quinto momento veio retomar novamente esse segundo momento, né, da duração, da fecundidade, acrescentando assim alguns outros, como por exemplo a questão dos tributos pagos pelos povos dominados, né? Ele vai trazer um tema importante agora, que é o tema da bênção, né? Então o rei justo, ele é como a fonte de bênção para os povos. Então Deus abençoa o rei para que o rei possa fazer um bom governo e se tornar para os povos, na verdade, a bênção de Deus no meio deles. Justamente assemelhando, como nos diz ali o Salmo, assemelhando a Abraão, né? Como Gênesis meio nos apresenta. E por último, o sexto momento, é um bendito ao Senhor, né? Quer dizer, é um louvor ao Senhor, é um bendito, uma expressão boa ao Senhor, que concede ao rei a função de governar com justiça e direito. Então vai ser um louvor, vai ser um bendito, vai ser uma expressão de ação de graças a Deus, que concedeu ao rei governar então com justiça e com direito. Aí está a organização do nosso salmo. Então, como surgiu? Por que surgiu esse nosso salmo? Nasceu provavelmente por ocasião da posse do rei, o rei que estava tomando posse. A função do rei era basicamente fazer justiça, defender os povos das agressões internacionais, né? Política externa, então fazer essa justiça e das justiças dentro do país também fazer acontecer a política interna. O Salmo mostra que a situação social na posse desse novo rei é dramática, nos mostra ali que há muitos pobres cujos direitos estão sendo pisados, né? A injustiça no país estão dominando a situação, há muitos diligentes, né? Há muitas pessoas indefesas, sofrendo terrivelmente. Então essa situação da posse do novo rei. Então se o rei não fazer justiça, o sangue dos indigentes continuará sendo derramado sem que ninguém possa fazer alguma coisa. Então, este salmo vem justamente em defesa disto, né? Olhando para além fronteiras de Israel, a situação internacional também espera uma ação de justiça do novo rei. Então Deus vai agir, o povo espera, o povo reza isso, que Deus haja na pessoa do rei para ajudar o povo, né? Para ajudar o povo. Então essa é a situação que nós temos. Então o Salmo surgiu de dentro dessa situação, uma situação dramática do povo. O rei estava tomando posse dentro dessa situação. Então o povo vai clamar a Deus, vai louvar a Deus e pedir que Deus então conceda as bênçãos necessárias ao rei, para que o rei possa ser uma bênção de justiça, de paz, de prosperidade, de fecundidade para o povo que estava sofrendo. Aí está justamente o rosto de Deus. Nos salmos reais, nós temos muito a impressão de que
não é o rei quem faz a vontade de Deus, né? Mas é Deus quem faz a vontade do rei. Nós temos muito essa impressão desses caprichos soberanos, mas não é não. Né? Na verdade, muitas vezes também a expressão do rei, o rei tem que se colocar em sentido de pedir as bênçãos de Deus para que esse reinado se torne de verdade. Então nós vemos ali o rosto de Deus. Deus continua sendo o Deus da aliança, que faz a mediação de ação entre o rei e o povo, entre o rei e a justiça do povo, defendendo os pobres, protegendo os indigentes, tornando-se protetor dos abandonados, né? Principalmente protetor dos abandonados, fazendo a justiça de fato acontecer. É um tempo de monarquia, né? O imperialismo ali. Deus quer ser novamente o libertador, como aconteceu no exílio da Babilônia, no cativeiro. É como se fosse o novo Egito, né? Então Deus quer novamente ser o libertador, agindo pelas mãos do rei. E olhando para Jesus Cristo, o Novo Testamento coloca Jesus como o novo rei, né? Aquele que veio para libertar de verdade, veio para instaurar o reino de Deus. Ele vai dizer para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ele não está querendo dizer que o reino é de outro planeta, de uma outra dimensão. Não, não. Ele quer dizer que o reino dos céus vai ser implantado, é um novo reino, é o reino de Deus, o reino da graça, o reino da libertação, o reino da justiça, o reino do amor, da paz. Esse é o reino de Jesus. É esta proposta que ele quer fazer acontecer no planeta, reinar em nosso planeta para que a justiça possa ser instaurada, a nova justiça, a nova ordem com um novo poder que é baseado no amor e na justiça. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir ao Senhor, neste mês que nós estamos vivendo, o mês da pátria. Celebramos semana passada o Dia da Pátria, a independência do Brasil, para que, de fato, possa acontecer sempre a justiça, o amor, né? Possa impeirar a proteção das pessoas mais pobres, fracas, indigentes, né? Os indefesos, os abandonados, que as nossas autoridades possam olhar com carinho para as pessoas que mais necessitam e que o reino de Deus possa se tornar visível cada vez mais em nosso mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E desça sobre todos vós, também pedindo hoje uma proteção especial ao nosso Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.